E a pergunta que não quer calar, pessoal. Cadê o Flamengo malvadão? Cadê? Cadê o malvadão? Que o Flamengo já estava classificado, é o maior time do Brasil, que ia passar fácil pelo Vitória. Futebol é dentro do campo, pessoal. Futebol é dentro do campo. E o Vitória botou o Flamengo no bolso ontem com direito a golaço, golaço. O Eric jogou. Onde o Eric botou a bola, nem 3 Rossi pegava. Nem 3 Rossi pegava. Mas tem um versículo bíblico que diz, né, que a soberba precede a queda. E o Flamengo, que é soberbo, se acha o maior em tudo, se acha o melhor em tudo. Tá aí, ó. A soberba precede a queda e caiu feio no Barradão. Vamos trazer aí o Cicinha do Dracena, Ronaldo Giovanelli, Renata Fã, falando sobre a partida. Você que é torcedor do Vitória, se inscreva aqui no nosso canal. Nosso canal dá muita moral aqui para os clubes nordestinos. É Vitória, é Bahia, é Fortaleza. Nosso canal aqui é voltado para os clubes nordestinos. Pará também, Paysandu, Remo. Aqui, nosso canal dá moral para esses times. Negócio de cheirinho, deixa para outros canais. Aqui você só vai ver a derrota dele. Vamos pro vídeo, pessoal. Com esse resultado, o Vitória quebra uma inscrita e volta a se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil depois de 4 anos. Eu falei uma coisa hoje no nosso fechamento ali, da energia. A gente está próximo de completar 8 meses aqui, passamos dos 40 jogos, e eu nunca vi um vestiário como hoje. A nossa reza foi de arrepiar, a energia de todos nós, assim, sabe? Nós tentamos até o fim, metendo jogadores mais ofensivos, preenchendo mais a área, criando mais situações, mas nunca tivemos arte nem engenho para conseguir finalizar. Não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Maravilhosa festa do Vitória. E até o Jair Ventura, muito coerente, falou. Claro que todo mundo colocava o Flamengo como favorito, imaginava-se a classificação do Mengão, mas o Vitória se preparou, acreditou, fez uma estratégia, rapidamente consegue esse golaço. Que golaço do Eric, coisa linda. O goleiro não teve nem culpa, ficou ali parado, só olhando. E aí, no segundo gol do Vitória, o Rossi acabou sendo fundamental. Edu Dracena, uma noite épica que entra para a história do Vitória. Para a história, sim, Renato. Eu tive uma oportunidade de jogar uma final de Copa do Brasil aí contra o Vitória, Santos e Vitória. Eu sei realmente como a torcida incentiva muito essa equipe do Vitória, e ontem fez a diferença. Quem ganhou? Santos, né? Quem fez gol? Quem? Eu. Quem? Nosso capitão. E aí, Renata, mas você vê realmente que os jogadores entraram comprometidos a fazer o que o treinador pediu, né, desde o primeiro jogo lá no Maracanã, e ele frisou muito bem. Lá na nossa casa, no Barradão, vai ser diferente com o apoio da torcida. E foi realmente. Jogadores com a intensidade muito forte, querendo. É claro que o Flamengo tem muito mais técnico, tem melhores jogadores, mas isso não resolve nada. No resumo, o que prevaleceu, foi a vontade, né, a agressividade da equipe do Vitória, que aproveitou as oportunidades, fez um belo gol com o Eric, não só nesse jogo, mas no jogo no Maracanã também fez um belo gol também, que deu mais tranquilidade para jogar esse jogo, né? E no segundo gol, onde que teve a oportunidade do Lucas Cândido ali fazer um gol onde que deu mais tranquilidade. Agora, o Vitória, jogando aí no Barradão, sempre vai ser forte. Ronaldão, Kaká, hein? Tava nesse jogo, zagueiro do Vitória. Aliás, a defesa não foi vazada pelo Flamengo, que tem um ataque poderosíssimo e ontem foi ineficiente. Muita gente reclamando não só da escalação do Leonardo Jardim, deixando o Pedro no banco, mas principalmente pelas escolhas que ele fez. O Luiz Araújo, que não jogou bem. O Flamengo não esteve no seu melhor e acabou sendo envolvido pelo Vitória. E você falou tudo, o time do Flamengo, escolhas, né? Escolhas erradas no momento em que o Vitória agora também é um time que postulante aí ao título, porque você barrar o Flamengo do jeito que barrou em casa, com a sua torcida, 2-0, o time do Flamengo, todo mundo falando que poderia ser o campeão. Calma, né? Calma, tem muita coisa ainda só no final do ano. E o Edu lembrou aqui a diferença que faz o Vitória jogando em casa. O Vitória ganhou do seu time, Cicinho, que você tá aí.
Deu um sacode no São Mas Paulo, eles jogam fora empatou com o também, Corinthians Ronaldo, e arrebentou o Flamengo. Adivinha quem vai jogar com Vitória no Brasileirão na próxima? Quem que é? Ah, que fase que você está, menina. Então é isso, o Vitória tá aí pronto pro título também. Ninguém me ajuda. Ninguém ajuda. Cicinho, foi vexame. Independentemente da conduta do Vitória, da postura, porque fez uma partida de entrega, de mata-mata na real, mas o Flamengo foi vexatório. Exatamente. E ontem, eu analisando o jogo, Renato, eu parei para fazer uma análise diferente. Eu peguei jogador por jogador do Flamengo e do Vitória e eu falei assim, se colocar o Rossi contra o Arcanjo, que catou demais, né? Tem anjo e tem arcanjo, então fechou o gol. O Rossi é melhor. Então, assim, foi colocando posição por posição e o Flamengo ganhou em todas as posições. Eu falei, como que um time que ganha em todas as posições pode perder? E exatamente entra nessa questão da vontade e de comprar a ideia do treinador. Eu me recuso a ver um Flamengo, assim, o Leonardo Jardim tem que ver muito isso daí, porque o Flamengo ele cometeu o mesmo erro que o Palmeiras cometeu na temporada passada. Desespero de bola aérea. O Flamengo tem muitos jogadores para decidir com toque de bola, com movimentação, só que o Vitória queria mais na questão defensiva, o Vitória preenchia muito mais o espaço do que o Flamengo. O Flamengo se rendeu à marcação do Vitória, que comprou a ideia do Jair Ventura, espetacular, engoliu o time do Flamengo e foi muito melhor. A gente brinca aqui, mas o Vitória vem forte para essa sequência da competição. E se a gente pensar, claro que muitos times usariam assim como desculpa, não temos o Pulgar, não temos o Lucas Paquetá, não temos o Arrascaeta, só para a gente ficar nesses 3 nomes do meio campo. Mas o Flamengo tem um elenco tão poderoso para que em qualquer circunstância, em qualquer competição, esse elenco seja suficiente. E ontem a gente percebeu vários jogadores que saíram como titulares e depois entraram na segunda etapa e não corresponderam. Então era um jogo de mata-mata, o Vitória teve sim mérito. O Lucas Arcanjo fez uma partida perfeita, porque o Flamengo é um time que ele perde, mas ele ataca, ele vai para cima, ele cria oportunidades. Só que ontem ele sofreu de um mal comum no futebol brasileiro, a não conclusão, a não definição. Não adianta criar e não fazer. E o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, eu concordo com o Cicinho, Edu, foi fundamental. Fundamental, e a gente vê, Renata, a questão, parece que o Flamengo, né, aquela coisa da barriga cheia, já está saciado, entendeu? E o futebol é aquela coisa assim, por isso que o futebol é tão gostoso. Porque, é claro, quem era o favorito? Era o Flamengo, pela estrutura, pelos jogadores, por tudo que a gente está falando aqui. Mas só que ali é 11 contra 11. É ali quem tem mais vontade, quem tem mais gana, quem está mais concentrado, quem é mais eficiente, entendeu? Quem marca mais em cima, quem rouba mais a bola, quem tem mais tranquilidade para finalizar e fazer o gol. Então isso, o futebol envolve tudo isso. E aí se você pegar o início da temporada do Flamengo, vice na Recopa, vice na Supercopa, sai agora da Copa do Brasil e agora só resta o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, então para mim é vexatório esse momento que o Flamengo está vivendo. E só para sublinhar no final, o presidente do Flamengo, o BAP, deu uma entrevista dizendo que ele tinha certeza que o Felipe Luiz não superaria o Fluminense na decisão do Carioca e por isso que ele tirou do comando. O que é mais importante, um Carioca ou uma Copa do Brasil? E agora está eliminado. Eliminado. Bom, quem não está eliminado segue firme e forte, é o atual campeão Corinthians. De lá, a turma do Vitória classificada às oitavas da Copa do Brasil. Hoje eu estava vendo antes de começar o jogo, só brasileiro tem 7 na pré-lista, né? Eles passam acho que de 12 ou 13 total na Copa do Mundo, é o time que deve ceder mais jogadores para a Copa do Mundo do mundo inteiro. Então fico feliz de ter conquistado, mas ajudar de alguma maneira os meus atletas a conquistar essa classificação e eliminar esse time que é o maior time de investimento da América do Sul no momento. É por tudo que aconteceu no último jogo, todo mundo viu. A torcida nos abraçou e, como sempre, abraça. Fizeram uma grande festa. Desde que a gente saiu da concentração, a gente passou no corredor ali, soltaram fogos lá. E dentro do estádio, vocês viram a atmosfera que foi criada. Estou muito feliz pelo jogo da equipe e parabenizar mais uma vez a torcida, aqueles que, a verdade, que ligaram o jogo pra gente. Boa. Vamos dar uma olhadinha também, Jair Ventura. Ontem estava muito emocionado, sai de campo muito emocionado, Jair Ventura, né? E aí também na coletiva de imprensa teve mais um momento aí emocionante do técnico do Vitória. Vai. Tirou o óculos, tá me enxergando? Hoje eu tô... Tava chorando. Quer me dar um abraço? Não tem problema. Isso vai sair na mídia toda. Tô vendo todo mundo amanhã nas resenhas me esculhambando. Mas tô nem aí. Quando for cornetar, lembra do abraço.
Quando for me cornetar, lembra da... Lembra do abraço, é maravilhoso. Vou aproveitar um momento bom, já vou deixar pago aqui, né? Afinal de contas. Todo abraço tem seu custo. Exatamente. Muito bom, mas tá certo, tá válido, né? Pro lado do Jair, a emoção, o abraço. Já deixar isso também encaminhado, porque não é todo dia que se elimina o Flamengo, afinal de contas, né? Então, e o Jair fala muito nessa linha também dentro da coletiva, né? Também não vai se aproveitar de um momento, que é um momento de eliminar Flamengo e tudo mais, mas é bem verdade, a gente falava isso ontem aqui no Sport Center, desse trabalho do Vitória, como tem sido bem feito, dentro do Campeonato Brasileiro também, dentro do que é a realidade do clube, como o Jair também chegou e conseguiu implementar o seu trabalho e vai ajustando esse time. E ontem elimina o principal investimento aí do país, um dos principais times que briga por títulos, enfim, e com muito mérito, né? Até falar que foi um vexame chega a ser injusto e desrespeitoso com esse Vitória. Concordo contigo. Trazendo o que a gente falou ontem, né? Sobre as peças que o Vitória teria de volta, por exemplo, o Eric, autor de mais um golaço, ele já tinha feito golaço no Maracanã, fez de novo ontem no Barradão. O René também, o Mateuzinho de volta como peça ali de organização, o René, as contratações, né, da Portuguesa, o René e o Zé Vitor, ao meu ver também, a função tática do Zé Vitor ontem foi muito preponderante para o Vitória, porque ele tem 1,94, ele é um volante, fica ali à frente da área protegendo, só que quando o Flamengo meio que ficou sem ideias e começou a empilhar cruzamentos, o Zé Vitor baixa para ser um zagueiro central e aí fica muito fácil para ele, né? 1,94, ele foi tirando basicamente ali todas as bolas. Eu achei assim, a estratégia que o Jair Ventura montou muito boa no sentido de, claro, você tem um gol muito cedo, então você já mexe com o que vai ser da partida, né? Claro. Você faz o gol logo no início do jogo e aí você pode jogar sem a bola, que o Vitória não se incomoda com isso. Mas sabe o que eu achei interessante? A questão de você permitir que o Flamengo tivesse o corredor. Sim. O Vitória, para mim, fez isso de caso pensado. Você pode ter o corredor, você pode alçar a bola na área, que eu estou bem protegido na área. Eu só não vou te dar a frente da área. Tanto que aí os chutes do Flamengo foram de longe. E geralmente com chutes desviados. Exatamente. Então, por isso que eu discordo do Danilo em relação a massacre. Não sei a opinião da Mari, mas eu não achei massacre. Eu achei que o Flamengo teve algumas oportunidades, perdeu e uma hora essa conta ia chegar. Da mesma forma que perdeu gols no Maracanã. Foi puramente um domínio territorial ali, porque foi 70% de bola para mais no campo do adversário, mas isso não diz, né, muita coisa sobre o jogo. Isso diz só que o Flamengo teve esse domínio territorial, mas a marcação do Vitória é muito boa, tanto pelo alto quanto nas finalizações por baixo, porque daí ele impedia com que os atacantes do Flamengo eles fossem acionados. E aí o Flamengo começou a chutar muito de fora da área e também começou a cruzar muita bola. Tanto que o Leonardo Jardim explica, né, que ele termina com um número alto de atacantes porque ele precisava de mais gente dentro da área. E mesmo assim não funcionou. Mas é legal falar isso de estratégia porque, assim, por parte do Vitória, né? Bom, Vitória, 10º colocado do Brasileirão, tá à frente de times como Corinthians, Santos, Grêmio, enfim, uma galera aí, né? Copa do Nordeste, líder do seu grupo, já 5 jogos que não perde. Quando você tem um jogador como o Eric, eu acho que também vai muito dessa confiança de que, cara, não é assim porque ele vai acertar esse chute, é bem verdade. Claro. Mas é assim, percebeu a oportunidade, finaliza. Mas ele tem acertado. Então, porque você é bom. É isso. Porque se você perceber a brecha, se a gente abrir o placar cedo, vai ser ótimo pra gente. Então, percebeu a brecha, finaliza. E foi isso que o Vitória fez. Então, de fato, é muito merecedor. E eu gostei dos dois posicionamentos, porque o Leonardo Jardim fala, né? Não é vexame, só é algo inesperado. Sim. E o Jair Ventura fala, pra mim não tinha problema nenhum o Flamengo ser favorito. Eu não levei isso pro meu vestiário. Não foi dessa forma que eu motivei os meus jogadores, porque de fato eu era o favorito. Então, achei o posicionamento dos dois técnicos bem maduros, assim, nas entrevistas. Pois é. Trazer agora aí, pessoal, os jogos dessa sexta-feira, dia 15 de maio. Sexta-feira sempre uma grade vazia, né? Igual segunda-feira. Você vê aí que não tem nenhum jogo de time brasileiro importante. Os campeonatos começam amanhã, né? Série A, Série B. E aí o que temos hoje é Paulista Sub-23, Amapaense Série B. Aí principais na Europa mesmo, né? Na Inglaterra teremos Aston Villa e Liverpool, 4 horas da tarde. Aí na França já a segunda divisão, ó. Saint-Étienne e Rodez. Nem primeira divisão na França nós temos hoje. Aí o Brasileirão Feminino Série A, Flamengo e Fluminense. Brasileiro Série A Sub-20, Palmeiras e Vitória e só.
E só. Deve ter campeonato sul-americano aqui, né? Não sei, paraguaio, colombiano, mas esse site que eu uso aqui, eles colocam mais os principais. Coloca o único sul-americano que coloca, que é o argentino. Mas tá aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.